é importante que o conhecimento que o Espiritismo traz, ele faça sentido na vida normal, no dia a dia nosso. Tem que ser aplicável aqui, a gente tem que fazer, ele tem que ajudar a gente a entender as coisas que a gente está vivendo aqui. Então, por isso que, dentre vários temas, eu achei por interessante, achei que vale a pena trazer essa ideia, essa reflexão. Porque o fanatismo, ele é um problema sério, seríssimo, seríssimo. O fanatismo, ele mata, ele destrói famílias, comunidades, relacionamentos, né? Ele atrapalha a estabilidade, a harmonia, a convivência, a ordem social das coisas. O fanatismo, ele atrapalha, né? Nos seus extremos maiores. A gente tem vários casos e exemplos na história da humanidade onde o fanatismo ele atingiu o cume da violência mais extrema possível, né? Vocês podem estar pensando várias ideias, várias coisas, todo mundo sabe, todo mundo tem uma lembrança disso. Quando eu estava fazendo o estudo, por exemplo, eu lembrei daquela história do... Muita gente vai lembrar, talvez da juventude não. Mas do Jim Jones, vocês lembram do Jim Jones? Né? Tinha uma seita fanática, né? Que ele levou os seus seguidores ao suicídio coletivo. Né? Por exemplo, outro fenômeno mais moderno é a questão dos homens-bomba. É um exagero, um extremo, um fanatismo que distorce, né, a compreensão da pessoa e leva ela a um ato extremo. E aí vocês podem identificar várias outras formas, várias outras questões, né, onde o fanatismo ele atrapalha a vida social e causa problemas seríssimos. E há uma relação, a gente vai tentar ver aqui, entre o fanatismo, que é uma distorção, um problema sério, há uma relação muito próxima entre o fanatismo e as obsessões espirituais. Vocês vão ver, vou tentar mostrar como é que isso dialoga e como isso é um problema e como a gente pode tentar resolver isso, né? Ou pelo menos minimizar os impactos desse problema. Aqui só a título de informação, por incrível que pareça, na origem do fanatismo, da palavra na etimologia, que é do latim fanum, né, que significa lugar sagrado. Olha que coisa interessante. Fanum deu origem à palavra fanactus. O fanactus era uma coisa referente ao lugar sagrado, a algo divino. Olha que coisa interessante. Né? É aquilo que está ligado ao sagrado, aquilo que tem uma inspiração, inspirado pelo divino. Isso na sua origem, lá atrás, né? Não agora. Né? Só que com o tempo, esse conceito, essa ideia e esse comportamento, ele foi se degenerando. Né? Então passou de uma ideia, pelo menos no início, interessante, que é alguma coisa ligada ao sagrado, aquele que pertence ao sagrado. Por exemplo, os profetas, os oráculos, as pitonisas, né? Os gurus, hoje modernamente seriam o quê? Os inspirados, os médiuns, os reveladores, né? Seriam enquadrados aqui nesse grupo aqui inicial do inspirado divino, daquele que traz uma mensagem, que tem uma intuição, né? Que tem um fervor espiritual religioso tão grande que permite que ele seja uma pessoa que traduz a palavra, a mensagem divina. Né? Isso foi se perdendo, se distorcendo e foi degenerando, né? Num fervor religioso intenso, num exagero, num descontrole, numa atitude, num comportamento irracional, né? E, portanto, destrutivo. A pessoa passa no início era uma crença inspirada e saudável e degenerou, né? Acabou se transformando num ato, num comportamento dominado por uma crença absoluta. Aí está lá, perde o senso crítico, a crença é uma crença rígida, rigorosa, engessada, dogmática, o entusiasmo excessivo, aquela pessoa entusiasmadíssima com aquela ideia, a ponto de ela não ouvir mais nada, achar que aquilo é a única razão de explicação de tudo da vida. Né? E no final você acaba desembocando no extremismo religioso, e aí comportamento de intolerância, dogmatismo, radicalização, autoritarismo, né? A ideia única é a única que prevalece, a única que importa, e as outras ideias não servem para nada. Isso é um problema sério, né? E que a gente tem que tentar entender. Alguém conhece essa imagem aqui? As pessoas conhecem. Conhece, Davi? Mariana? Ah, bom, vamos conhecer. Né? Isso aqui é um exemplo de uma seita extremista, né, fanática, muito marcante na história norte-americana, né, na história da segregação racial, a famosa Ku Klux Klan, que é uma seita de supremacia racista branca, que perseguia os negros, enfim, uma história muito triste. É um exemplo que eu coloquei só para ilustrar. É aqui mais ou menos o sistema de funcionamento desse processo. Né? O fanático ele tem uma adesão cega a uma ideia, uma doutrina.
Então aquela ideia, aquela doutrina, aquela ideologia para ele adere, ele aceita, ele cede a sua razão para poder ficar a serviço daquela ideia, independente das consequências. É desarrazoado o processo, né? Ele abre mão da sua autonomia, da sua liberdade, para servir, é quase como um soldado mesmo, né? A serviço daquela ideologia, daquela doutrina, né? Então acontece o faccionismo, quer dizer, você se organiza em facções, essa é a ideia mesmo, você vira facções, seitas, grupos fechados, extremamente rigorosos, uma ordem interna muito bem feitinha, para que eles se movimentem de forma organizada, focada e tentem, né, aumentar essa bolha, né, na qual eles vivem. A ideia de partidarismo também, né, se é uma facção, você vira um partido. O que é o partido? É o pedaço, né, tá partido. É uma parte da ideia geral, da diversidade geral que compõe uma sociedade. Então você vira uma coisa à parte, uma coisa separada, sectária, né? Você fica isolado, você não aceita o que não é igual a você não aceita o diferente. O sectário é isso. Não, nós somos diferentes, somos superiores, nós temos a noção da verdade, nós dominamos a verdade absoluta que explica tudo na vida. Então quem está fora daqui é impuro, não é isso? É impuro, não serve, está errado, etc. E isso eu coloquei aqui, está na religião, na política, no futebol, acabamos de falar no futebol antes de começar, né? Na criminalidade, né? O surgimento das organizações criminosas, elas se sofisticam a um tal nível que elas se tornam facções, né? Se tornam seitas, num nível fanático, que a pessoa que está envolvida ali, ela fica presa, emaranhada, e se ela quiser sair, ela tem consequências graves. Porque ela tem que servir à causa. A causa é maior do que ela, né? É claro que uma distorção da compreensão. Relacionamentos, né? A pessoa tem uma paixão descontrolada por outra, né? Os relacionamentos controladores, dominadores, opressores, relações tóxicas. Não precisa ser só de casal, pode ser numa família, num grupo, né? No trabalho, enfim. Isso tudo são ideias que eu queria trazer para vocês, para a gente entender esse processo, tá? E para entender o fanatismo, é importante compreender também que ele tem vários fatores, várias variáveis, vários elementos estão envolvidos na formação, na dinâmica do fanatismo, seja ele de qualquer aspecto, né? Então tem fatores psicológicos, obviamente, né? Os fatores sociais, do contexto em que a pessoa está vivendo, né? Do lugar, da comunidade, do país, da situação que ele vive. Os fatores morais, que é o fator moral, é o seu comportamento, seus valores, seus princípios, sua ética, o que você acha certo e errado, né? E os fatores espirituais, que aí é da nossa praia aqui, que é a questão da relação entre essas ideias e aquilo que há no mundo espiritual que é simpático a esse tipo de comportamento, né? Uma coisa que é importante destacar, fanatismo não é sinônimo de ignorância. Porque muita gente acha que a pessoa fanática, essa pessoa é ignorante. Não tem a ver com o intelecto. Há muitos fanáticos que são muito inteligentes, muito intelectuais, muito sofisticados, o próprio Jim Jones, né, um exemplo disso, que eu falei aqui no começo, e outros líderes são pessoas muito sofisticadas. Então não é uma questão de pouca instrução ou de uma sensibilidade limitada. Você fala, essa pessoa é simplória, ela é meio sentimental, né? Ela é meio assim, vai com as outras. Isso não é essa a questão. A questão é mais profunda e mais complexa ali. Os fatores psicológicos, tem muitos aspectos envolvidos aí, que não tem como, né, a gente dar conta de tudo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma psicologia suscetível a aderir a ideias fanáticas, por exemplo, uma pessoa insegura. Ela é insegura, tem baixa autoestima, então se ela é insegura, ela tem incertezas, ela não sabe muito bem o que ela quer, né? Ela está à mercê das circunstâncias, ela tem medo, né? Ela fica confusa, está desorientada, então qualquer coisa que disser para ela vai, ela aceita, né? Kardec ia dizer fraqueza de caráter. Para Kardec, fraqueza de caráter não é uma pessoa imoral, antiética, não. O caráter para ele é a personalidade, é a sua identidade, é aquilo que te define como pessoa, o seu estado de espírito, né? Fragilizada, pessoa fragilizada, melindrosa, você vê que ela não tem iniciativa, ela é apática, tudo pode, para ela desanima, né? Ela sente muito demais as coisas, né? Ela se sente impotente, no certo sentido, não sente capacidade de agir, de resolver, de tomar iniciativa. Ameaçado, o tempo todo está se sentindo ameaçado, né? Não se sente deslocada das coisas, não se encontra em lugar nenhum,
né, é muito suscetível de ser atraído pela ideia do fanatismo. Né? E atemorizado, a pessoa tem medo, é insegura, tem medo, angustiada, né? Uma pessoa que está sempre, alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que eu faço. Né? Então, idolatria, né, é uma característica que vai acontecer, porque se você é inseguro, está fragilizado, ameaçado, atemorizado, você vai tentar, por um desejo natural de segurança, né, de tentar ter uma sensação de segurança, de proteção, de amparo, você vai aderir a uma ideia que te traga essa sensação de que você pertence, que você está seguro, está protegido. Então entra a ideia de idolatria, né, o desejo de segurança, como eu falei. Certezas absolutas, né, no espaço desses, no contexto desse, você vai abraçar certezas absolutas. Coisas que te explicam, coisas que vão te guiar, você tem a sensação que vai te guiar, que vai te dar um sentido, né, que vai te colocar numa caixinha bem protegidinha, aqui eu estou bem, aqui eu consigo entender, aqui eu aceito. Proteção emocional, né? Se você é inseguro, fragilizado, você quer proteção. Suas emoções são confusas, você ainda está lidando muito com isso. Uma fase muito interessante, e para ter um alerta, né, para poder tomar cuidado com esse processo aqui, é a fase da adolescência. Adolescência é uma fase de dúvidas, incertezas, eu não sei o que eu quero, o que eu sou criança, eu sou adulto, o que eu vou fazer da vida, né, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, uma fase muito assim, de muita coisa acontecendo. Então alerta com isso aqui, tanto que existem muitos grupos fanáticos que eles buscam quem? Crianças e adolescentes. Né? Vamos lá. Que é um processo que está em formação, ainda estão formando a personalidade, a sua psicologia, estão em desenvolvimento, né, desenvolvendo ainda a sua identidade. Então, opa, vamos lá. Os fatores sociais, é o contexto social que a pessoa vive, a comunidade, né, o seu dia a dia. Por exemplo, a ideia de pertencimento. Todo mundo, todo ser humano quer pertencer a algum grupo, quer se relacionar com algumas pessoas. Né? Tem um grupo que você gosta, um grupo de, enfim, vários tipos de grupos, né? Grupo de dança, música, a escola, na religião, no trabalho, no dia a dia da sociedade, grupos online, que agora é um outro problema, né? Que o pessoal está tendo que lidar com isso, com esses grupos online. Você quer pertencer, você quer fazer parte de uma tribo. Na minha época falava tribo, né? Hoje em dia se falar tribo com o Davi, ele vai rir. Na minha época era uma tribo, eu participei de uma tribo, aí uma galera e tal. Né? Todo ser humano quer isso, quer ter uma ideia de quê? Comunidade. Você quer formar uma comunidade. Aqueles seus iguais, né? Todo mundo tem afinidade, tem gostos parecidos, tem ideias parecidas, desejos, enfim. Né? Você consegue falar a mesma língua, né? A mesma linguajar. A ideia de identidade, quem eu sou, né? Eu sou o quê? Então você pertencer a um grupo te define também como pessoa. Não, eu sou flamenguista, não é isso? Eu sou isso, eu sou aquilo. Então essa ideia de identidade. Né? Eu falei de flamenguista, não é questão de torcida, a gente está falando mais tempo. Quando você está na torcida, você fica, estou em casa, né? Então, todo mundo é igual a mim, todo mundo torce para o mesmo time, fala a mesma coisa, a gente está com o mesmo desejo, né? Isso dá uma sensação boa. Né? A ideia de unidade. Unidade é importante para a psicologia humana, você ter uma sensação de unidade, você não está fragmentado, você não está confuso, não está perdido, você está íntegro, né? A ideia de unidade. Então o grupo te dá essa sensação. A gente está aqui numa palestra espírita, num grupo espírita, numa assembleia, como diria Kardec, e aqui a gente está temporariamente em comunhão de pensamento. O que é essa comunhão? É uma sensação de unidade, a gente se conhece, a gente soma, a gente se conecta. É isso que eu quero dizer. Só que aí, isso exagerando para o fanatismo, você vira exclusivismo, ou seja, só os meus. Só os que eu reconheço como os meus. Só os que participam comigo. Quem está fora do meu círculo é diferente, é estranho, ou até, no limite, é ruim, é inimigo. Eu preciso combater, eu preciso afastar, eu preciso destruir, né? Eu preciso converter, também no limite, né? Você desenvolve hostilidades, né? O que eu falei, hostilidade, agressividade, uma certa repulsa, né? Sentimentos de rivalidade, é o meu grupo e o grupo dele, é o meu time e o seu time, é a minha religião, a sua religião. Aquela frase, é o meu Deus, já ouviram essa frase, não tem? Pois é. E a desqualificação do outro, né? O outro grupo, aquele grupo ali não serve, ele não é nada, ele não interessa. Os fatores morais, aí parte para a nossa ética, o nosso caráter, né? A ideia, o fanatismo, ele tem muito uma questão de orgulho. Você tem um orgulho, eu faço parte desse projeto, eu faço parte dessa missão, né? A pessoa se identifica como tem um orgulho, uma soberba,
ele se sente importante, né? Alimenta a sua vaidade. Um fanático, ele é arrogante por natureza. Por que ele é arrogante? Porque ele acha que ele é melhor. Ele se considera melhor, que ele sabe tudo, que ele domina tudo. Então ele controla tudo, né? Então ele superestima a sua compreensão. Ele acha que a sua compreensão é a razão que explica tudo, que resolve tudo. É a razão da salvação de tudo, né? Olha a ideia também, né? Você minimiza as suas limitações. Ou seja, se você acha que você é muito bom, você obviamente não vai ver os seus defeitos, você vai ficar cego dos seus defeitos. Você não vai fazer autocrítica. E se alguém fizer uma crítica, tu vai reagir mal. Você não vai aceitar. Opa, tá querendo me mexer comigo, o que é isso aqui? Quem é você? Peraí, não é bem assim não, né? Agressividade, inflexibilidade ou desprezo pelo outro, né? Impor a visão de mundo, você quer impor, você tem a soberba, você tem a arrogância, você tem o orgulho, você quer impor. A gente que no Espiritismo conhece muito isso nos espíritos pseudo-sábios, né? Os pseudo-sábios, os controladores, eles querem impor a sua ideia, a sua presença, a sua compreensão do mundo espiritual, a explicação das coisas. As reuniões mediúnicas são repletas de espíritos assim, fanáticos, que querem impor a sua visão de mundo, né? Desejo de superioridade, sempre é uma marca moral, né, nesse sentido. E no campo religioso, isso degenera nessas ideias aqui, ó. A ideia de nobreza. A minha religião é a religião de Deus. A minha é. A sua está errada. Você não faz parte do meu grupo. Você não é escolhido, você não é ungido, você não é o iluminado. Entende essa questão? Perigoso, né? A ideia de nobreza, o puritanismo, ou seja, uma ideia de infalibilidade, a defesa da pureza da fé, né? De uma fé pura, limpa, cristalina, e portanto ela não se suja com o externo, com o que é fora, né? Ela não se contamina com o que vem de fora, com o do outro. Isso é muito perigoso, né? Um apego às práticas exteriores ao ritualismo. É o espírito da letra, né? É ao contrário às práticas religiosas, aos rituais, às cerimônias. É a pessoa que dá valor demais ao ritual, né? Ao procedimento, às práticas exteriores, à roupa, ao modo como fala, aos objetos que estão presentes, como manipula, como é que começa e termina uma cerimônia. Esses procedimentos, esses critérios, essa rotina ritualística, tem gente que exagera nisso. E como exagera no ritual, esquece do essencial, que é o espírito da letra, né, diria, né, a nossa compreensão evangélica. Mais do que você ficar preso ao texto, lógico que o texto é importante, ele te ajuda a compreender, a estudar, a desenvolver, mas você tem que aprender a interpretar, né, a tirar o espírito da letra, porque o texto ele tem o seu contexto e tem o seu tempo depois, né? O próprio livro dos Espíritos, a Bíblia, é um livro antigo, um livro muito antigo, antiquíssimo. Então você tem que tentar trazê-lo para o tempo de hoje, extraindo o espírito da letra e separando aquilo que é do tempo da época. Porque ali tem uma verdade que é importante, que vale para o dia de hoje, mas tem que saber, tem que ter boa vontade, humildade para extrair isso de lá. Literalismo, que eu falei, é a leitura literal, né? Você lê literalmente aquilo ali é o que é e pronto, acabou. Não tem outra saída. O apego à tradição, é o tradicionalismo. É o medo de mudar, o medo de transformar, porque a mudança, a transformação traz o diferente, né? Renova, e aí pode desfazer algumas ideias rígidas, preconcebidas. Por exemplo, a ideia da hierarquia. Né? O fanático, a estrutura fanática, ela tem que ter uma hierarquia. Tem o chefe supremo, o líder maior, e todos aquela piramidezinha. Então, se você tem um apego à tradição, você não abre mão desse sistema rígido. Quando tem alguma tentativa de quebrar isso, pode acontecer. Vai ser perseguido, vai ser expulso, vai ter um problema sério. A gente já viu várias matérias de jornais sobre isso, né? Pessoas que tentaram sair dessas seitas, dessas comunidades fanáticas e sofreram assim, retaliações muito sérias. Então, o problema da religião. Poderia falar de outros. Então, como o nosso espaço aqui é de religião, eu fiz questão de destacar. Quais são as consequências individuais, então, do fanatismo na vida de uma pessoa? No seu âmbito individual. A pessoa desenvolve uma rigidez, desconfiança, objeção, né, à diferença. Tudo que é diferente, tudo que é diverso, que é plural, a pessoa afasta. Né? Vive sempre em constante tensão. O fanático está tenso. Ele está tenso porque ele acha que em qualquer momento a sua fé está sendo ameaçada. Então ele tem que defender o tempo todo a sua fé.
tempo todo ele está armado. Ou seja, no fundo é um inseguro, né? Ele tem o tempo todo defender a sua fé. Alguma coisa falou errada, opa, peraí, não. Eu lembro de uma época que isso aconteceu muito, foi até algo assim que deu muito pano para manga, né? Vocês lembram daquele, quando lançou aquele livro do Dan Brown, O Código da Vinci? Lembra? Tem até o filme depois, né? É até legal ver e tal. Então aquele livro, ele desenvolve uma ideia, eu vou dar spoiler aqui, desculpa aí, mas enfim, faz parte. E de que Jesus teria tido uma descendência. Ele teria tido filhos herdeiros com Maria Madalena. Acompanha o raciocínio. E o livro é tão bem escrito que parece que é verdade. Só que aquele é um livro de ficção. Ficção. Embora tenham teorias da conspiração por aí, mas é um livro de ficção. Só que aquilo gerou um problema sério na época, uma comoção geral, porque os cristãos estavam profundamente sentidos com aquele livro, com a repercussão do livro do Dan Brown, que virou um filme, e a fé estava sendo questionada. Não tinha fé nenhuma sendo questionada. É um livro de ficção, é uma história de ficção. Você lê, assiste e a vida que segue. Por quê? Você está achando que a sua fé está sendo ameaçada, você está tenso, você está desconfiando, você está preso à sua rigidez. Isso não pode ser assim. Se a nossa fé é bem construída, ela é bem fundamentada, tudo bem, tudo certo. O mundo é diverso, vai ter várias ideias aí diferentes. E qual é o problema? Né? O que importa, como diria Kardec no final, é que a religião transforme você numa pessoa boa, que essa bondade sua possa ser distribuída para a sociedade toda. Se isso acontece, tá bom, não tem problema, né? Não sofra com isso. Outra coisa, divergência, eu falei, né? A incapacidade de dialogar. Você fica uma pessoa intransigente, intragável. Você não consegue conversar com nada com a pessoa. Porque tudo ela degenera na ideia fanática dela. Ela não consegue se abrir. Ela não tem visão. Repara, vocês têm essas pessoas por aí, né? Vocês conversam com muitas pessoas. A pessoa começa a ter uma ideia de inimizade, né? Uma inimizade, é o inimigo, é o adversário. É isso, né? Adversário. Tem religiões que usam até essa expressão, né? Cuidado com o inimigo, né? É isso. Aí você cria uma hostilidade, você fica hostil, agressivo, intransigente, avesso. E aí tem tensão, se você está tenso, você vai ficar agressivo, irritado, constantemente irritado, e você vai se isolar, porque você não aceita que esse outro, né, que o contato, que o contraste, né, que o contraditório, diriam os advogados, né, venha para você, para te tentar trazer outras ideias, para você rever suas ideias. Tá? Eu até falei, o mundo encolhe, a pessoa fica no mundinho dela. O maravilhoso mundo do fanático. Né? A sua bolinha, o mundo encolhe, a visão dele limita. Ele não é capaz de ampliar a sua visão. Porque tudo que é diferente se transforma no seu inimigo. É uma ameaça constante. E você acredita fielmente que você está imbuído dessa missão. A pessoa acredita que ela está a serviço dessa missão. Consequências sociais. Compromete, obviamente, a sua capacidade de convivência pacífica. No âmbito coletivo, da sua comunidade, do seu dia a dia, você fica uma pessoa que só vai em alguns determinados lugares, círculos específicos. Você não se mistura com ninguém, não é isso? Não vou me misturar porque eu vou me contaminar. Isso aí não é mais para mim. Jesus se misturou? Ah, bom. Então tá bom. Né? Ande no mundo, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Qual o problema? Né? Você não vai se sujar, se manchar, porque você está tendo contato com uma pessoa diferente. Porque aí o essencial daquilo é o seu amor. Então isso não faz diferença. Não tem porquê. Se Jesus não se sujou, por que a gente vai se sujar? E aí acontece um fenômeno interessante na questão coletiva, de grupo, na sua família, no seu trabalho, no seu grupo religioso, na escola, enfim, todos os espaços, né? O fenômeno da psicologia, que a gente fala que é a câmara de ressonância. Você está naquela sua bolha e ela vai ressonando, né? Vai tendo uma onda que vai contaminando outras pessoas. E você vai, né, rebatendo, vai reverberando em todo mundo, e aquela onda vai se retroalimentando, né? Eu alimento um sentimento aqui fanático, você traz essa ideia para mim, e aquilo se reforça e vai batendo, é como se estivesse batendo aqui, ó, vai trazendo de volta, né? Bate o outro, vai uma rede, forma uma rede, a câmara de ressonância. Ou seja, ressoa, né? Ressoa. Transmite de um para o outro e volta, né? Vai e volta. Isso é muito interessante. Né? Isso causa uma ilusão de unanimidade. Ou seja, se estou num lugar onde tudo que eu falo, que eu penso,
você também fala, você pensa, você concorda, qual é a sensação que você tem? Unanimidade. Então tá certo. Essa é a verdade. Estou dentro, estou beleza, estou indo no caminho correto. Porque a sensação que eu tenho é de unanimidade. É verdade absoluta, certeza absoluta. Então, se eu tenho a unanimidade, a certeza convicta de que a minha ideia, o meu movimento, o meu grupo, ele é o certo e o melhor em comparação com os outros, poxa, eu vou nadar de braçada, né? Vou ficar completamente à vontade, completamente de boas. Né? Quando na verdade é uma ilusão. Né? Você está sendo iludido e está se iludindo ao mesmo tempo. A ideia de bolha foi muito famosa com a gente aí, né, nos últimos anos. Né? A ideia de bolhas, né? Formação de bolhas. Sobretudo na internet. Né? Agora, as consequências espirituais, óbvio, né? Se a sua questão individual, social, está desequilibrada, está confusa, está comprometida pelo fanatismo, isso vai ter consequências espirituais. O que é? A ideia de sintonia espiritual. Se a sua ideia é fanática, que tipo de espírito você vai atrair para pertinho de você? 2 mais 2 são 4. Causa e efeito, né? Você constrói um ambiente espiritual em função dos seus fatores sociais, do seu contexto, do grupo que você alimenta e convive, e das suas questões individuais, íntimas, ideias, sentimentos, pensamentos, né? Mente fechada, emoção endurecida, falta de diálogo e fraternidade. Já tentou conversar com uma pessoa fanatizada? Já tentou conversar com ela? Explicar alguma coisa? Você conseguiu falar? Ela te ouviu? Ou ela ficou o tempo todo pensando numa resposta que ela ia te dar? É sempre assim, né? Existem umas coisas decoradas, umas frases prontas. Texto prontinho. Não é isso? Isso é complicado, né? Isso atrapalha. É muito difícil. Eu me lembrei de uma história que agora aconteceu no Dom Pedro II. Há muito tempo atrás, né? A long time ago, quando eu estava indo no começo das reuniões mediúnicas aqui, apareceu uma pessoa, um homem, procurando a reunião mediúnica, porque ele estava tendo, né, ele dizia que ele tinha espíritos falando com ele e tal, e ele estava sozinho, vivia sozinho, ele queria um grupo para poder extravasar isso, enfim, trabalhar essas questões e tal. Tudo bem, ele entrou no nosso grupo mediúnico, um tempinho, aí a gente foi observando como é que é a dinâmica dele, a mediunidade dele, para. Aí a gente começou a perceber algumas coisas estranhas. Por exemplo, ele era refratário a nossas observações, nossas avaliações. Então, incomodado, constrangido, debilitado. Falava, não, meu amigo, calma, vamos lá, é assim mesmo, as coisas são assim, precisa avaliar, enfim, coisa tal. Até que um dia ele começou a se sentir mais à vontade, começou a trazer as suas psicografias, que ele psicografava em casa, sozinho. Ok? Então, sobre a psicografia, a gente foi lendo e ele falou, agora eu vou mostrar para vocês umas aqui que são consideradas as mais importantes para mim. Perfeitamente, vamos ver. Aí ele trouxe algumas delas, e nessas que ele trouxe, que ele considerava especial, o suposto espírito dizia para ele na psicografia que ele, médium, era a reencarnação do apóstolo Pedro. Vocês entenderam o que eu falei? Ele era a reencarnação de Pedro, que viveu com Jesus. O espírito estava dizendo para ele que ele era. E ele disse para a gente que ele estava convicto que ele era realmente a reencarnação de Pedro. Não, não é você não. Relaxa. Vocês estão entendendo a ideia? E aí, a gente foi uma situação muito complicada, constrangedora, vamos conversando. O filho falou, eu vou embora, não quero ficar mais aqui. Eu não sei como acreditar em mim. E foi embora, ele não sabe onde que ele foi. Tentou dissuadir, conversar, vem cá, foi embora. Não aceitou o contraditório. Porque mesmo que, não estou dizendo que é impossível, mas vocês vão te convir que é uma questão delicada, não é? É difícil. Né? E você se auto-arrogar, porque é uma personalidade que tem uma certa importância, relevância, um peso, obviamente Pedro, a gente, né, faz uma ideia de que Pedro esteja num grau de evolução espiritual tal que, né, não sei se ele estaria aqui encarnado entre nós. É impossível? Não, mas é improvável. Ok? E a julgar pelas condições da pessoa. Você vê que ela estava emocionalmente abalada, enfim, precisava de outras questões, né, se cuidar e tal. Então, como é que você vai? É um caso desse. Isso acontece em várias questões, gente. Né? Na política, a pessoa se julga o líder máximo, que tem todas as soluções a todos os problemas da nação. Na religião, mesma coisa. Acontece, né? Eu sou a encarnação de Deus na Terra. Tem líderes que se julgavam isso, né?
Tem até um aí que é muito famoso, né? Que acha que é Jesus. Você sabe quem é? Sabe quem é? Sabe, né? Não sabe? Não lembra dele? Não é possível. Então, um caricato. O pai, lembra dele? O pai. Ninguém lembra o pai, lembra, né? É ele. Ele acha que é Jesus, velho. Vai lá falar que ele não é. Não, gente, sem preconceitos. Eu sou um exemplo. Porque é um peso muito grande que se dá, uma questão muito séria, né? E você envolve o quê? De novo, falando no começo, a vida das pessoas. Você influencia a vida das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Né? Você tem responsabilidade sobre o outro. Né? Então, a influência espiritual é negativa. Né? Autoritarismo, confusão, discórdia. Nesse ponto aqui que o fanatismo e a obsessão começam a se tocar. Porque está interferindo no aspecto espiritual, no seu ambiente espiritual. Não tem um espaço fanático que seja tranquilo do ponto de vista espiritual. Não existe. Obviamente porque é fanático. Né? Então tem uma série de distorções ali. Espíritos ali alimentando aquela ideia. Né? Vocês que já leram livros de histórias espirituais aí sabem disso, né? Aqueles grandes líderes do mundo espiritual, aquelas entidades pesadas, que constroem uma rede, né? E é essa a ideia, uma estrutura hierárquica, um poder controlador abusivo, não é isso? E vai escravizando as outras almas, os outros espíritos, a serviço desse tipo de comportamento. As consequências espirituais, como eu já estava falando aqui, é mais ou menos a mesma ideia. Né? Você fica preso na sua crença. O fanatismo é uma prisão, uma escravidão. Ele vai te sugar até a última gota. E vai pedir no final que você morra por ele. Essa é a distorção principal. Ou que você mate por ele também. Eu posso passar. Vamos falar um pouquinho sobre a obsessão. A obsessão fica mais tranquilo. Para a gente, eu vou passar porque a gente vai chegar no final da... Conjunto as duas coisas. Né? Antes de eu falar da obsessão, eu vou lembrar de uma questão aqui muito famosa no Espiritismo. Que está no Livro dos Espíritos, né? Quem não leu, leia, por favor. Né? O Espiritismo é a religião do livro, né, gente? Tem que ler, né? Está no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 459. Olha a pergunta que Kardec faz. 40 a mais tem que levantar o óculos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec quer saber. Eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. Toma. Influenciam a tal ponto que de ordinário, são eles que vos dirigem. Como é que faz agora? Aí um espírita mais questionador vai falar assim, e onde está a minha liberdade então? E o livre-arbítrio? Não é isso? É importante ter que... Né? A gente não tem medo desse tipo de... Boa pergunta, o livre-arbítrio é liberdade. Mas se nós vivemos em comunidade, em relacionamento constante, seja encarnado ou desencarnado, essa liberdade ela é uma liberdade dentro dos limites da nossa condição de criatura. Eu não sou criador, sou criatura. Então ela tem uma liberdade, mas ela tem um espaço até onde ela vai, ok? E a nossa relação com o espírito, ela é de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para desencarnado. E ela é constante. Por quê? Você experimenta parar de pensar aí agora. Você consegue parar de pensar? Você não consegue parar de pensar. E o pensamento é uma característica, uma faculdade do espírito. Aliás, o pensamento é uma característica que define o espírito como um ser pensante. Você não consegue parar de pensar. Se você não consegue parar de pensar, você está constantemente emitindo ideias, sentimentos, emoções, imagens, símbolos, e isso está em relação com toda a outra multidão de espíritos encarnados e desencarnados que está à nossa volta. Então isso aqui não tem como. Por isso que eu disse, os espíritos em si, nós estamos sendo influenciados o tempo todo. E a obsessão é um tipo específico de influência que ela é negativa, ela não é positiva. Ela é destrutiva, ela não é construtiva. A obsessão é um assédio persistente de um espírito sobre outro espírito. Em geral é um desencarnado para um encarnado. Em geral. Pode ser de espírito para espírito também. Né? Mas o que a gente sabe mais, que a gente lida mais, é esse assédio persistente de um espírito mal intencionado para com um espírito encarnado. Né? E a ideia que ele tem, que ele quer, é dominar o outro, a mente do outro, a vida do outro, o comportamento do outro. É isso que ele quer. Isso é que é a obsessão espiritual. Né?
E ela está em relação com a nossa convivência aqui. Né? O nosso espaço de convivência encarnado, ele também está em relação com o grupo de espaços de convivência desencarnados. Né? É de indivíduo para indivíduo, de grupos para grupos também. Você pode extrapolar isso aí. Por aí você faz uma ideia de que a coisa é interessante. Então o ambiente espiritual basicamente é formado pelas nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas escolhas. O projetor estava obsediado? Não? Me dá uma barra, Jesus Deus é Pai. Como é construída a nossa mentalidade, o nosso ambiente espiritual? Ele tem vários fatores. As nossas inclinações, nossas tendências, nossos desejos, nossos gostos, né? Os nossos valores, o que a gente acha que é certo, que é errado, né? O que para nós é importante, o que é correto como vida, nossos valores éticos, né? O que é bom e o que é ruim para nós. Os nossos hábitos, vários hábitos, né? Você pode extrapolar hábitos de vários tipos. Os nossos sentimentos, né? A gente tem. Isso estabelece uma conexão profunda. Afinidade significa conexão profunda. Se eu tenho uma afinidade com alguém, eu tenho uma conexão com essa pessoa, então vai haver uma relação recíproca entre nós. Né? As condições íntimas, né, de um processo de obsessão espiritual. Se eu estou equilibrado, eu tenho baixa influência negativa. Se eu estou desequilibrado, eu tenho alta influência negativa, alta probabilidade de ter uma influência negativa. Uma coisa importante que o Espiritismo explica: obsessão não é punição. Assim como encarnação não é punição. Tá? Obsessão é uma consequência de um determinado tipo de relação que nós estabelecemos entre outros espíritos. É um tipo, né, de consequência, uma característica que acontece. Tá? Então a gente sabe, né? Isso aí já está cartilhado para nós aí, né? 3 tipos de obsessões: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A simples é a mais tranquila, mais de boa. Né? O espírito fica ali, fica rodeando, cerca Lourenço, fica esperando você dar uma vacilada, você fica um pouquinho mais nervoso, aí chega perto, você xinga mais forte. Fala, meu Deus, o que eu falei aqui? Né? Ele fica ali, pá, mas ele não chega muito perto, porque ainda não consegue chegar, né? Você está mais ou menos ali equilibrado, ele fica só te rodeando, e ele tenta ali uma influência, e se aproxima um pouquinho, aí tem uma época que você sente que você não está bem, não estou bem hoje, estou desconfortável, estou agitado, estou nervoso, daqui a pouco passa, aí ele está ali, chegando pertinho. Não chega tanto a te atrapalhar muito, mas é um sinal de alerta, porque ele pode dar um passo para a outra tipo de obsessão que é mais forte, mais séria e mais pesada, que é a fascinação. O próprio nome diz, né? A pessoa está fascinada. Ela praticamente perde a sua razão, perde o seu raciocínio, abre mão da sua autonomia. Ela está fascinada, presa, escrava por uma ideia. E fascinada para o lado negativo, né, gente? Ela não te escuta, ela não te dá atenção, todo mundo quer atrapalhar ela, todo mundo é inimigo, todo mundo está querendo comprometer, está querendo, está jogando contra ela. Fascinado é esse, ele se isola, ele não aceita crítica, ele não aceita observação, não aceita nenhuma avaliação, nenhum conselho de outras pessoas querendo ajudar para que, olha, você está bem? Não, tem uma coisa errada contigo, você está estranho, você está nervoso, você está agitado, você está agressivo, você está intransigente, você está rigoroso demais. O que está acontecendo aí? Isso, na fascinação, isso é um estado quase constante da pessoa, né, gente? Fica um estado quase diário da pessoa nesse nível. Tamanho o envolvimento espiritual que ela está sofrendo. Ele fica fascinado, ele fica iludido, vive numa ilusão, e a ação da fascinação é quase praticamente mental, né? Quase que intelectual, intelectual, mental, controla a sua mente. Então você fica uma pessoa, é aquela pessoa que você fala assim: fulano está estranho, está diferente, não era assim. A pessoa muda muito assim. No entanto, a fascinação é uma coisa mais sofisticada. O espírito, ele é um espírito geralmente mais inteligente, né? Mais sofisticado, mais ardil, mais sutil. Ele vai te pegando nas suas fraquezas, vai aproximando, vai alimentando, vai te cercando quando você está dominado por ele. Você está falando até por ele, inclusive. Você não sabe que está falando por ele. Está falando por você e você não está nem percebendo. São os grandes líderes fascinados, né? Os grandes. E por fim, a subjugação. A subjugação ela pode ser física ou moral, né? Você sabe disso. Física é a pessoa que tem um comportamento físico que ela não quer ter. Ela se joga no chão do nada. Já viram isso? A pessoa se joga no chão do nada, ela dá um tapa em alguém, não sabe por que deu.
né? Ela tem comportamentos ridículos publicamente, ela se expõe publicamente. Então, essa pessoa esquisita não tem filtro, né? Essa pessoa não tem filtro. É isso, ela está sendo subjugada no limite e tal, fisicamente e moralmente, é porque ela tem um comportamento considerado imoral ou antiético, inconscientemente está tudo certo. Ela não dá conta que ela está tendo esse comportamento. Né? Basicamente é isso. Eu vou pegar esse quadrinho de resumo, que eu vou pular aqui, eu vou falar das três, não precisa. Porque o básico da obsessão é isso aqui. Ó. A obsessão é um sistema de reciprocidade, é uma relação. O espírito influencia, o influenciado responde, e há uma interação, e esse ciclo vicioso, né, de influência negativa, que é difícil de romper. Difícil de romper. Demanda trabalho, esforço da pessoa e do grupo que está em volta dele. Pode ser que tenha a ver com uma encarnação anterior, né? Algum problema que você teve numa outra vida. Pode ser uma dívida, uma pessoa que você fez mal, ou que ambos fizeram mal um ao outro, agora está querendo se vingar, está querendo te perseguir, está vendo que você está tomando um caminho melhor de vida e não está muito satisfeita, quer ela te atrapalhar. Né? Pode ter a ver com laços de vidas anteriores, compromissos mal resolvidos, pendências. Pode ter. Pode ter a ver com a sua sintonia, não tem nada a ver com uma vida anterior, mas você sintonizou, você se ligou, você se afinizou, você se conectou com um espírito negativo, um espírito mal intencionado, um espírito ignorante, sofredor. Ele vai se aproximar de você porque há uma identidade de intenções, de sentimentos, de valores, de gostos. No caso aqui, o fanático vai atrair o fanático, né? É isso que a gente está falando, ok? E, por ser uma relação que há reciprocidade de sentimentos negativos, isso independe da nossa consciência ou da nossa inconsciência. Isso acontece às vezes sem você saber, sem você ter consciência. Ou você ou quem está te obsidiando às vezes. De tão forte, tão intenso que é esse processo. Tá? Por isso que é importante estar sempre alerta. É o famoso orar e vigiar, né? Que se falava, que se fala anterior. O que é orar e vigiar? É você colocar sua mente no centro. Você sempre trazer você para o senso, para a razão, para o discernimento, você se equilibrar novamente, é o caminho do meio, né? Você está em equilíbrio, orar e vigiar, é sempre voltar para o seu equilíbrio. Mas a mesma ideia, né? Fanatismo e obsessão, quando se encontram, é o mesmo campo mental e emocional de assédio, perseguição, e o que eu falei de Kardec, fraqueza de caráter. Não é fraqueza de caráter no sentido de honestidade, né? É isso não. É uma pessoa que ela tem um estado de espírito fraco, frágil, ela não tem firmeza, ela não tem expediente, né? Ela não é ativa, ela não é assertiva, ela tem uma fraqueza de caráter, ela é influenciável, ela não tem certeza do que ela quer, né? Ela está à mercê das circunstâncias. Isso Kardec tinha uma certa... abominável isso aqui, né? Porque para ele é importante que a pessoa tivesse firmeza, tivesse convicção, não no sentido fanático, tivesse assim, uma postura, né? Buscar se desenvolver como pessoa, como ser humano integralmente, né? Para não ficar escravo das coisas. Né? E aqui que eu falei, né? Se você desenvolve uma rigidez interior, ou seja, se você tem uma mente rígida, a sua cognição, o que é cognição? Cognição. Cognição é isso aí, a capacidade de aprender, né? Seu esforço de aprendizado, seu mecanismo de aprendizado. Então, se a sua cognição ela é rígida, você não se abre para aprender nada, você não tem espírito de aprendiz, você não é humilde. Se você não tem espírito de aprendiz e não é humilde, você está fechado. Você está numa enrascada, né? Rigidez emocional. Né? Você está sempre agressivo, sempre irritado, sempre, né, firme, sempre... Né? Não, imoral, rigidez moral. A minha ética, ela é pura, ela é limpa, ela é cristalina. É a minha, é ascética, né? O ascetismo é aquela pessoa que é pura, ela não se contamina com nada. Você vai ter um fechamento gradativo em si mesmo. É o sujeito que é ensimesmado, né? Essa pessoa, ela é ensimesmada, ela só está no mundinho dela, ela não fala com ninguém, né? Vive no mundo da cabeça dela. Se você é fechado, você tem verdades indiscutíveis, é o dogmatismo, né? Não discuto aqui as verdades, as ideias aqui não se discutem. Elas são o que são e ponto final, aceita ou não aceita. Né? Críticas, você entende as críticas como um ataque pessoal, as divergências como ameaças, você desqualifica o que é diferente de você, a diversidade você intolera, você não tolera, você é intolerante à diversidade, e a intolerância é um fenômeno muito preocupante, né, gente? Perigoso. Desqualifica o diferente e você se apega em certezas absolutas. Aí você abre um espaço vazio interior.
onde a reflexão é substituída pelos impulsos. Você fica escravo dos seus impulsos. O fanatismo alimenta o impulso, porque o impulso ele é, no certo sentido, irracional. Se você é impulsivo, você não vai pensar. Você não vai mediar as suas ações, seus comportamentos, suas ideias pelo pensamento, pelo discernimento. Se você não vai exercer o discernimento, você fica à mercê dos seus impulsos. Então é fácil de ser manipulado. É muito fácil. E a humildade pela certeza inflexível. Você é convicto que aquilo é e pronto, acabou. Não tem explicação, não tem saída. Então como é que funciona o processo obsessivo na ideia da fascinação? Você estabelece um vínculo, né, por afinidade moral e espiritual também, né, óbvio. Isso é intensificado pelo fanatismo. O fanatismo reforça suas convicções radicais. É o que eu falei, a ideia da caixa de ressonância, né, do comportamento de bolha, de manada, o seu grupo reforça as suas ideias. Você não tem uma ideia contrária, aquilo que te diz alguma coisa diferente, que amplia os seus horizontes. Se não amplia os seus horizontes, você está preso, você está cercadinho, está no seu cercadinho ali. Estimula a agressividade emocional, isso é óbvio, né? Você vê aí pelo tipo de exemplos que eles têm por aí. Tem líderes políticos, religiosos, que são, você vê a pessoa falar, parece que ela está brigando, né? Uma coisa assim assustadora. Incentiva interpretações rígidas, alimenta a superioridade moral, a ação em nome da verdade. Isso aqui é... Quer ir achar um fanático, ele vê isso aqui. Ele vai falar que ele tem a verdade. Ele sabe a verdade está com ele, e só ele pode apresentar a verdade para o mundo. Só ele tem essa verdade para apresentar. Isso aqui é uma marca característica do fanático. Ah, Álvaro, quer dizer que não existe uma verdade absoluta, universal? Existe. Óbvio que existe. Só que ela está posta para nós aí já. Quem tem essa verdade absoluta? Só quem tem. É Deus. Então, segundo o Espiritismo, nós só vamos alcançar a verdade absoluta quando a gente for o Espírito puro. Que é aquele que, está lá no Espiritismo, né, no livro do Espírito, compreende a Deus. Esse é o Espírito puro. É por isso que Jesus dizia, eu sou um com o Pai e o Pai comigo. Porque ele era um Espírito puro. Então Jesus entendia Deus, falava com Deus, compreendia Deus. Então ele poderia dizer, em certo sentido, por exemplo, uma frase, conhecereis a verdade vos libertará. Ele tinha autoridade para dizer isso. Né? Mas isso não é qualquer um que pode falar, né? Pelo que eu saiba, nenhum outro depois pode falar depois de Jesus. Pelo menos com essa grande autoridade, porque a gente sabe que Jesus já era um Espírito puro. Né? Consequências com a fascinação. Afastamento da caridade, compreensão e humildade. A fascinação é o aspecto da obsessão que dá mais lugar ao fanático. Por que não é a subjugação? Ó, porque a subjugação a pessoa fica uma marionete, né? Ela não tem nem senso, nem controle. É um comportamento obsessivo, né? Aquelas manias, transtorno obsessivo compulsivo, algo desse tipo. Já o fanatismo, ele trabalha com a fascinação, porque a fascinação ele faz você entender que as ideias são suas. Que você é que está tendo aquelas ideias, você que está tendo aquela compreensão. Aquilo que você está defendendo é uma convicção particular sua, toda sua. Não sou eu que estou falando, não tem ninguém te dizendo nada, não tem ninguém te influenciando, é você que tem a certeza que é sua. E aí é uma grande armadilha. E aí uma consequência do desdobramento do processo obsessivo é que ele pode ser coletivo na gente. Eu falei no começo aqui, né? O Jim Jones é uma seita fanática que convenceu os seus seguidores a se suicidarem, a se matarem. Por quê? Por acreditar naquela verdade que ele estava dizendo. E tiveram vários outros exemplos disso. O comportamento de homem-bomba, como eu falei no início, né? É um exemplo disso, é uma ideia particular que contamina a coletividade, a comunidade, uma fanatização e vibração coletiva. Contamina um grupo que transforma o seu comportamento num comportamento nocivo à própria sociedade. À própria sociedade. Vocês acham que o arrastão é um comportamento fanático? O que vocês acham? As notícias que a gente vê, então, é um arrastão. É um comportamento fanático? Coletivo? O que vocês acham? Pode falar, gente, problema. É uma organização. Vamos lá. Hierarquia, sei. Tem um objetivo claro, né? Tem um objetivo. Você tem que fazer o tipo de comportamento que é esperado que você tenha, não é isso? Hostil, agressivo. Aqui, sem preconceito, tá, gente? Aqui é uma questão de ideologia, fanática, estou querendo dizer isso. Né? Eu lembrei do arrastão aqui, eu estava pensando em várias coisas. Né? Eu lembrei do arrastão, lembrei do homem-bomba,
no meio das seitas, alguns movimentos políticos radicais, exagerados, extremos também estão incluídos aqui nesse processo, por causa das consequências nocivas que tem para a comunidade, né? E por aí vai, você pode pensar. Futebol. Quando degenera, briga de torcida, né? é uma coisa seríssima, seríssima, seríssima. Tanto que o nome é torcida organizada. Alguma coisa quando a torcida organizada? Não, a princípio não. Mas é um comportamento coletivo fanático, deslocado, descontrolado, que é a nossa preocupação maior. Que vira um processo. Obviamente, né, você vai ter espíritos ali infiltrados e vamos lá, né? Vamos lá, tocar o terror mesmo, é isso que eu quero. Vamos falar sobre o tratamento espiritual. Aqui eu vou fazer um apanhado. Né? Afinal de contas, a gente falou tanto disso, como é que a gente vai se livrar desse troço? Tem que se livrar disso. Né? Algumas sugestões. Cultivo da humildade intelectual e moral. Você tem que entender que você não sabe tudo, você não é o dono da razão. O conhecimento, o saber humano, ele está em constante construção. Não é fixo, não está amarrado. O que a gente sabia há 100 anos atrás, hoje está muito mais desenvolvido, há 200, há 300, na antiguidade. Existem os clássicos da antiguidade que são importantes para a gente hoje, mas só eles não explicam o mundo de hoje. Você tem que ter humildade intelectual e moral. Ou seja, a humildade moral é o seguinte, a minha ética, ela não pode ser uma ética absoluta que controla o outro. Eu tenho que entender que o outro tem uma outra compreensão ética também. É claro, alguns casos são evidentes que são problemáticos, né, gente? A gente sabe que é. Mas assim, há um certo limite, né, disso. A gente tem que entender e compreender isso. Um estudo sério e contínuo. Você tem que estudar, você tem que forçar a sua massa encefálica. Você tem que estimular o seu cérebro. Porque uma brecha do fanatismo é só falta de senso crítico, de pensamento crítico. Né? Você abre mão da sua razão, da sua racionalidade. Aí você está mais, é uma presa mais fácil, você pega pelos aproveitadores por aí que existem. Né? Vigilância emocional, buscar sempre um equilíbrio emocional. Cuidar das emoções, né? Na medida do possível que você puder procurar um profissional da área, se tiver necessidade de condições, procure um profissional para cuidar das suas emoções também, terapia, psicologia, psicanálise, às vezes uma psiquiatria, tomar um comprimidinho também ajuda, né? Faz parte do processo, não tem problema. Prática constante do autoconhecimento, você precisa se visitar, né, gente? Você precisa olhar e falar, pô, eu não estou agindo legal, mas isso aqui realmente, a pessoa vem falar comigo, não estou agindo legal, estou fazendo besteira mesmo, né? Eu não estou perdido, preciso de ajuda, isso faz parte do autoconhecimento. Né? Prática do bem e cultivo da caridade, fazer o bem ao próximo, isso é óbvio, isso é quase que uma mantra, né? Fazer o bem às pessoas, tentar fazer o bem às pessoas a si mesmo, tentar ser uma pessoa melhor no dia a dia, né? E gestos simples, bobos, né? Fazem tanta diferença. Por que não começar, né? Uma convivência fraterna, por quê? Cuidado com as relações que a gente constrói. Cuidado com os grupos, as relações, convivências. Evitar construir relacionamentos tóxicos, abusivos, opressivos, negativos, autoritários. Tem muita gente sofrendo aí todo dia, toda hora, de relacionamentos tóxicos e abusivos, que estão sugando a alma da pessoa. Isso é errado, isso é sério, isso é um problema sério, tá, gente? E a prática da prece. Para nós espíritos, a prece é a oração. Mas se você não é um espírita tradicional, a meditação, a yoga, exercícios de projeção mental, coisas que vão trabalhar o seu íntimo, a sua serenidade, a sua tranquilidade. Né? Dentro do espiritismo tem uma receitinha básica aí, né? Você prece, passe, né? Portanto, você toma um passe. Se você é espírita, toma um passe regularmente. Prece, leituras espíritas edificantes, né? Ler uma boa obra espírita, que vai te esclarecer, que vai te enriquecer, que vai mudar a sua ideia mental, os seus arquivos mentais. Frequentar grupos, né? Espíritas, grupos positivos, que tragam ideias positivas, ideias esperançosas, que alimentem a esperança nos nossos corações tão duros, tão sofridos, é importante isso, busca acolhimento. Tem uma técnica espírita também que é muito importante, chama diálogo fraterno. Sempre que você puder, se na casa, procurar na casa, se a casa não tiver, procure outras. O diálogo fraterno é onde você fica numa sala com duas pessoas, elas vão ter um diálogo fraterno com você. Um diálogo de acolhimento, de atendimento espiritual, né, de fazer uma triagem contigo, perceber quais são as suas questões, e aí, se for necessário, encaminhar para um tratamento espiritual. Então isso tudo faz parte de uma dinâmica, uma espécie de terapêutica espírita, né? Não posso falar oficialmente porque
tecnicamente não tem como, né? Mas basicamente é isso. E aqui a inteligência artificial conseguiu fazer Kardec andar junto com Jesus. Né? Eu fiquei hoje a tarde toda tentando colocar os dois juntos para ficar bonitinho. E no final acho que deu certo. Uma foi esquisito. Kardec com barba branca, o Papai Noel. Né? A mensagem final, gente. O fanatismo e a obsessão não são destinos inevitáveis. É possível sair e romper esse processo. Né? São fenômenos que encontram terreno quando negligenciamos nossa vida moral e espiritual. Mas são também fenômenos plenamente superáveis. Não está determinado, não é maktub, não. Né? Quando assumimos com coragem e perseverança o compromisso diário da reforma íntima. A reforma íntima, para São João Batista, é a sua mudança mental, diria João Batista. Arrependei-vos, né? O arrependei-vos, João Batista, é mudança mental que ele queria. Porque você muda a sua mente, você muda o resto. É nesse esforço, realizado passo a passo, que construímos nossa liberdade interior, porque o fanatismo é uma escravidão, né? E nos aproximamos da verdadeira luz que o Espiritismo nos convida a seguir. É isso, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído. Não é a resposta final, é só uma provocação, eu nunca dou a resposta final, eu sempre provoco. Agora é com vocês.